Boa tarde, meus queridos, tudo bom com vocês? Então, hoje é terça-feira, dia 25 de agosto, né? Eu resolvi hoje gravar a aula, fazer uma aula rapidinha, gravada, sabendo que a resolução vai ser boa, já que a internet na sexta-feira tava horrível e o vídeo não ficou bom, tá? Bem, ontem eu já adiantei o assunto da semana, juros simples. Então, eu já postei o quê? O conteúdo, né, com resuminho, né, os termos importantes de matemática financeira, juros simples, 2 exemplos e 4 probleminhas aqui atrás, né, esses 4 probleminhas eu vou resolver na aula online de amanhã. Amanhã eu espero que a internet esteja ok e aí a gente consiga fazer aula online onde eu vou resolver esses 4 problemas, tá bom? Hoje eu vou explicar o que é juros simples e aí depois vocês têm, né? Vocês acredito que muitos já viram que eu já coloquei a lista 4, tá? A lista 4 são 10 probleminhas de juros simples, né? No caso, são probleminhas de múltipla escolha, 10 questões, mas vocês podem continuar fazendo no caderno, tirando foto e anexando na atividade, tá? Essas atividades, lembrando, né, essa é a 4ª lista, tivemos razão, proporção, porcentagem, agora é juros simples. Essas atividades valem positivos, né, e esses positivos no total vão valer 1 ponto na média. Vocês também já sabem que vocês têm uma lista com 20 questões, aí já é um formulário, tá, que vale 4 pontos e vocês têm até quase o final de setembro para me entregar, tá bom? Então, hoje é juros simples, mas antes vocês precisam o quê? Conhecer os termos, porque se você não sabe, né, o que são os termos, não vai adiantar eu falar que J é igual a CIT, né? Você tem que saber o que é J, você tem que saber o que é C, o que é I, o que é T, tá? Você tem que saber o que é o M. Então, vamos lá. Na listinha, vocês podem imprimir em casa, ou então acompanhar realmente no celular ou no notebook. Vocês têm lá os termos importantes de matemática financeira. O primeiro é o capital. Capital, ele é chamado, né, com a letra C, C maiúscula. Ele é aquele dinheiro que a gente poderia dizer, né, como o dinheiro inicial. Na verdade, o dinheiro que você vai investir, aquele dinheiro que você tem no primeiro momento, tá bom? Então, o dinheiro que você vai pegar emprestado também pode ser chamado como capital, tá bom? Juros. Os juros é conhecido pela letra J, tá? É o dinheiro, né, que você o quê? Ou teve que pagar a mais por ter pego um empréstimo ou que rendeu se você fez uma aplicação, tá? Então, juros é o dinheiro que você, né, obteve em cima desse capital, tá bom? Montante, o montante é chamado de M, M maiúsculo, vai ser o quê? O capital mais os juros. Então, se você tem lá, investiu um capital, R$1.000, aí depois você sacou 1.200, né? Esse é o montante, 1.200, que seria o quê? O R$1.000, que foi o capital, mais os 200 que você ganhou de juros, né? Ou então, se você teve lá, né, você pegou um empréstimo, né, de 5.000, mas no final você pagou 5.600. O que isso quer dizer? Esses 5.600 é o montante, onde 5.000 é o capital e 600 foram os juros, né, os juros cobrados pelo seu empréstimo, tá bom? Aí depende do tempo, o tempo dado. Então, montante é capital mais juros. Taxa. Taxa não é T, tá, gente? T é tempo. Taxa é I, o I minúsculo. Aí, taxa é o percentual. Lembre-se sempre, 2% é 2 sobre 100, né? É 2%, então é 0,02. Você sempre na fórmula, a taxa, você tem que lembrar de dividir por 100, para tirar esse símbolo, né, por cento, tá? A gente vai fazer o exemplo 1 e 2 para vocês verem o que eu tô dizendo. E o tempo ou período é T, tá? Tempo, dias, meses, anos. Você só tem que ter cuidado que se a taxa tá falando que é o mês, o tempo tem que ser em meses. Se a taxa tá falando que é o ano, o tempo tem que ser em anos. E assim sucessivamente, tá bom? Mas é super tranquilo, né? É resolver problemas com juros simples, que inclusive nem é utilizado mais no nosso dia a dia, né?
O juros simples, como a própria mesma palavra fala, né? Ele é muito simples. Você aplica R$1.000 hoje, se mês que vem você ganhou só R$20 em cima, vai sempre só ganhar R$20 em cima, independente de quantos anos passarem, né? Então, por isso que não se usa mais o juros simples. Mas está no conteúdo de vocês. Vamos aprender como calcular o juros simples, tá bom? Então, peguem, por gentileza, a listinha de vocês. Vamos olhar aqueles 2 exemplos que eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Pegaram a lista? Bem, para resolver o problema de juros simples, primeira coisa, ler o problema e anotar os dados, tá? Então, no exemplo 1, tá dizendo o seguinte: quanto rendeu um capital de 4.000? Então, ele já falou o capital. Então, você vai somar. Capital é C, não é? Então, C é 4.000. Tá bom? Aplicada a juros simples com taxa de 2% ao mês. Então, taxa é I. Então, I, 2% ao mês. Ao mês a gente escreve assim, AM, tá bom? Então, lembra, 2%. O que é 2%? É 2 por 100. 2 dividido por 100, que é 0,02, tá bom? Ao final de 1 ano e meio. Então, a gente falou o tempo. Tempo T, 1 ano e meio. Tá ok? Bem, gente, nós temos a fórmula para juros simples, que J é igual a CIT. Ou seja, juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. O que faz muito sentido essa fórmula, porque a gente já sabe calcular a porcentagem. Na verdade, o que essa fórmula está dizendo? Você vai calcular, né, o quantos por cento, no caso aqui, você vai calcular quanto que é 2% de 4.000, né? Porque você já sabe que o D é a multiplicação. Então, aqui você está calculando 2% de 4.000, que é o rendimento em um mês. Aí, depois você vai multiplicar pela quantidade de meses. Então, é por isso que aqui, quando você tem que a taxa está sendo ao mês, o ano tem que ser... O tempo tem que ser em meses também. Então, você transforma aqui, ó, 1 ano e meio. O que é 1 ano? 12 meses. Meio ano, 6 meses. Então, 1 ano e meio são 18 meses. Então, o que a fórmula está te falando? Para você achar os juros, você calcula a porcentagem, né? Quantos por cento do capital, e aí multiplica pelo tempo, tá? Então, é uma fórmula simples de você gravar. J igual a CIT, tá? Então, a gente vai achar o J, que é os juros. J não é igual a CIT? O C é 4.000, então é 4.000, que multiplica por 0,02, que é a taxa, que multiplica pelo tempo, que é 18. Quando você faz toda essa multiplicação, 4.000 vezes 0,02 vezes 18, você obtém R$1.440. Tá bom? Então, o que aconteceu? Você aplicou 4.000 e 1 ano e meio depois, né, 18 meses, você resgatou, né, além dos 4.000, os R$1.440 que te rendeu de juros. Então, o que é o montante, né? O montante é essa soma. Então, juros, 1.440, e o montante vai ser os 4.000 mais os juros. Ou seja, o montante ficou R$5.440, tá? Então, está aí calculado o que o programa pediu, né? Os juros e qual que é o montante que terei. Alguma dúvida, gente? Coloquem lá no mural que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá? Mas não esqueçam, juros simples, J igual a CIT, tá? Beijo pra vocês. E voltando, né,
para resolver o exemplo 2. Então, olha só, gente. Como a fórmula, né, J é igual a CIT, o que acontece? Ela tem 4 variáveis, né? Lembrando, variável é o que varia. Então, pode variar o J, o C, o I ou o T, tá bom? Então, o que vai acontecer nos problemas? Ou ele vai te dar o C, o I e o T, que é o J, ou vai te dar o J, o C e o I, que vai querer o T, ou ele vai te dar o J, o C, o T e vai querer o I, né? É isso que vai ser, é o que vai variar. Aí, isso é uma equação. Vocês sabem resolver. Se você quer achar o I, o que vai acontecer? O C e o T que estão multiplicando vai passar dividindo, tá bom? Então, não tem muito segredo. Na questão número 2, o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: um capital de 5.000, então ele te falou que C é 5.000, tá bom? Então, C, 5.000. Aplicada a juros simples, com uma taxa de 1,5% ao mês, então, e 1,5% ao mês, tá? Então, taxa é I, 1,5% ao mês. Então, é 1,5 sobre 100, tá bom? Então, ficou anda duas casas aqui para a esquerda. Então, vai ficar 0,015. É esse o valor que você vai jogar na sua fórmula, tá? Sempre lembra disso, de dividir por 100. Continuando. Resultou em um montante de 5.750. Então, ele te falou o N. R$5.750. Após um período de aplicação. Qual foi este período? Então, olha só. Ele agora, ele quer saber o T, tá? T. Ele te deu o C, te deu o I, ele te deu o J? Ah, professora, ele não me deu o J. Mas ele te deu o capital e ele te deu o montante. Então, tem como você saber os juros. Porque os juros vai ser o que excedeu do capital, não é? Então, a partir do momento que você aplicou 5.000 e aí você retirou 5.750, esse a mais que é 750 é os juros, tá bom? Então, ele te deu os juros sim, né? Ele te deu os juros meio escondidinho, mas te deu. É só você fazer o quê? O que vai ser os juros? Juros é o montante menos o capital. Então, é só você fazer 5.750 menos 5.000. Então, os juros aqui é 750, tá bom? Então, para achar o T é simples. Eu quero achar isso aqui. Então, esses dois que estão multiplicando, o C e o I, vão passar dividindo. Então, olha só. Tempo vai ser os juros sobre o capital vezes a taxa. Então, eu tenho juros? Eu tenho juros. Os juros é o quê? É o 5.750, que é o montante, menos 5.000. Então, os juros é 750. Então, tá aqui. Tempo vai ser 750 dividido. O capital, 5.000. Vezes a taxa, que é 0,015, tá bom? Quando você pega e multiplica 5.000 por 0,015, isso dá 75, tá bom? E quando você divide 750 por 75, isso dá 10. Então, preste atenção. A taxa não foi ao mês, então esse tempo que você achou também são o quê? São 10 meses. Tá joia? Então, resposta, 10 meses.
Bem, gente, esses são os problemas resolvidos que eu postei lá na plataforma, tá? No tópico segundo bimestre. Vocês não precisam copiar porque já tá lá. Aí amanhã eu vou fazer esses 4 como exercício, para fixar mais o assunto. E aí, na quinta-feira, vocês vão fazer a lista com as 10 questões. Claro que tem gente que já fez, né? Eu postei tudo na segunda para todo mundo já conseguir se organizar. Quem precisar de mais tempo, tem mais tempo. Quem gosta de ser rapidinho e fazer rápido já faz, tá? Mas o assunto essa semana é só juros simples. E a meta é o quê? Terminar resolvendo a quarta lista, que são as 10 questões, tá? Não esqueçam de tirar foto, postar na atividade, tá? Esses 4 probleminhas, né, que eu vou fazer amanhã, quem quiser tentar fazer também pode tentar fazer, tá? Estudem direitinho, a matéria do segundo bimestre tá bem tranquila, tá? A gente termina o quê? Vai ter depois juros simples, juros compostos, aí desconto, taxas e acabou, tá? Amanhã a gente se encontra no Meet, tá?